Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Nós estamos no GRI Brasil 2022 e agora nós vamos falar sobre tecnologia. Tecnologia no mercado imobiliário, é isso mesmo. Marcos Anselmo, fundador e um dos sócios da Terracota Ventures, seguramente a empresa que mais conhece sobre PropTechs, Construtechs e todas as techs ligadas à construção e mercado imobiliário. É isso mesmo, Marcos? Haja tech, né, Fábio? Haja sopa de letrinha. Haja sopinha. Sim, é isso. A Terracota, Fábio, empresa que ela olha transformação, nosso foco é entender a transformação que a tecnologia está aplicando em vários pontos do setor, um setor que, chovendo no molhado, é mais tardio na adoção de tecnologia. Isso vem impactando na transformação dos processos, do modelo de negócio e sob o nosso ponto de vista. O que a gente faz com esse conhecimento? Investimento. Nós investimos em startups que usam a tecnologia e inovação para transformar o modelo de negócio, consequentemente gerar um retorno desproporcional aí do investimento no equity, né, no capital dessa empresa. Mas na área realmente ligado ao grande mundo da construção civil e mercado imobiliário. Sim, ligado a esse mundo, e é uma coisa curiosa, uma vez eu estava conversando com um amigo meu que atua no mercado de mídia, grande mídia, e ele falou, você atua num nicho, né? Eu falei, sim, eu atuo no nicho da maior classe de ativos global, é nesse nicho que eu atuo. E durante muito tempo o pessoal dizia, não, mas existem as Construtechs, existem as PropTechs. Começa, eu acho, agora a haver um entendimento maior do que é cada coisa. Aí passou a se falar muito de fintechs específicas do mercado de construção e imobiliário também. Você pode explicar um pouquinho essas siglas aí de uma maneira rápida para o pessoal, se é que é possível? Claro. Basicamente, quando você fala de Construtech, você está falando de tecnologias mais relacionadas a antes do empreendimento pronto. Então a gente pode até colocar de uma forma leve nisso, cadeia de suprimentos. Por exemplo, tecnologias que otimizam a relação de compra, a previsibilidade de cadeia de insumos, tudo isso a gente pode colocar dentro de Construtech, mas mais comumente o pessoal se refere a Construtech o que está ali no miolo, né? Orçamento, projeto, execução, controle, obra, tudo isso aí está em Construtech. Do pronto para frente, você tem a gestão do ativo imobiliário. Começa desde a transação, mas especialmente imóvel em uso de todos os tipos, avançando ao longo da cadeia. São as duas maiores divisões. Agora, o que acontece, Fábio, é que o mercado ele vai se especializando, ele vai se sofisticando. Especialmente, você tem ondas de transformação. É muito típico, aconteceu no mercado americano e também no brasileiro. Primeira onda está na transação. Onde tem dinheiro rápido, onde tem muito dinheiro perdido. Então a primeira onda são das PropTechs de transação imobiliária. Lá fora, Redfin, Compass, Brasil, Loft Quinto Andar em casa, né? E na sequência vão vindo outros pedaços do mercado. Ele se comporta bastante em ondas, em teses, né? Nós mapeamos 48 teses na cadeia. E aí você começa a falar, por exemplo, de Real Estate Fintechs. O pessoal no Brasil, há uns 2, 3 anos, descobriu que ativo imobiliário tem mais a ver com ativo do que imobiliário, ou seja, que tinha muito dinheiro rodando na cadeia. E que o financiamento às diversas etapas da cadeia de construção tem muito dinheiro rodando e poderia ganhar eficiência. Atualmente, o mercado que vem crescendo, por exemplo, das Condotechs, startups relacionadas ao condomínio, mercado hiperfragmentado na América Latina, né, devido à prevalência do modelo de negócio. E várias startups, como por exemplo, uma das investidas nossas, Condoconta, um banco digital, uma Nubank para condomínio. Então você vai tendo essas nomenclaturas que vão ajudando a entender ao que você está se referindo. Elas servem mais porque, justamente como facilitadores de compreensão de quem está na busca por alguma empresa que ajude a solucionar a sua dor, porque no final das contas é isso, né? Eu tenho uma dor, seja porque me custa muito, ou porque é ineficiente, e ouço dizer aí na mídia ou nos eventos e que existem startups, que é o termo da moda. E aí a pessoa sai buscando uma e não sabe exatamente como procurar. Eu lembro que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na Terracota, há muito tempo, antes de eu conhecer você, eu conhecer o Bruno, foi um mapa que eu peguei assim, eu fui convidado para ser um dos jurados de um desses concursos de startups
ligadas a cidades inteligentes, estava sendo patronizado pelo Google. Aquela semana que o Google tem, em que ele realiza ou promove no mundo inteiro ligados a cidades inteligentes. E eu vi lá um mapa muito bacana, assim, lá terracota, eu falei, nossa, podia ser legal a Brain fazer isso aqui também, para entender porque tanta empresa, foi a primeira vez que eu vi alguém consolidando, não eram apenas empresas brasileiras, haviam ali também marcas estrangeiras, em que vocês separavam por setores da atividade, né? Vocês continuam atualizando esse mapa todos os anos? Você tem como me dizer, nos últimos 5 anos, quantas empresas existiam de tecnologia no mercado de construção atuando no Brasil e quantas tem hoje? Quando a gente fez, na verdade esse mapa, o que a disciplina que a gente criou na Terracota foi de entender a inovação e a tecnologia não sob o ponto de vista teórico. Não adianta você dizer que você tem um óculos de realidade virtual e esse óculos vai permitir você enxergar a planta 3D na obra em tempo real. As coisas acontecem quando você acha um modelo de negócio, quando você começa a gerar resultado de mercado. Então a nossa visão sobre tecnologia é menos aquela visão de buzz e mais o que está efetivamente acontecendo no mercado. Até porque eu sou investidor, eu preciso entender quem vai crescer gerando receita. Não adianta ser uma baita de uma ideia. E esse mapa, ele na verdade é fruto de uma base de dados que a gente alimenta continuamente, que tem equipe, tem gente fazendo, de todos os negócios que a gente descobre e acompanha. Por que a gente faz isso? Para gerar, claro, o que a gente chama de deal flow, né, que é as empresas que chegam para a gente, que analisa para, vamos ver se a gente vai investir ou não. Mas especialmente porque quando a gente olha tantos negócios, a gente começa a detectar padrões. E isso ajuda a entender timing de mercado. Um grande desafio de investir em tecnologia, em modelos de transformação, é que às vezes você está muito cedo ou muito tarde, e aí você vai perder dinheiro. Muito cedo demora para essa empresa decolar, ela queima a caixa e não chega onde você pretende. Muito tarde alguém chega na frente e você não consegue se destacar. Então entender o timing é fundamental. Então a gente tem essa disciplina. Agora, o mapa sempre foi uma forma da gente puxar esse assunto para o mercado e mostrar o que está acontecendo. Quando a gente começou a fazer o mapa em 2017, a publicar o mapa, eram 230 empresas. No mapa desse ano, que saiu em maio, eram 955 e já bateram mais de 1.000. Nossa. Então hoje você tem, no Brasil, mais de 1.000 empresas usando, de alguma forma, a tecnologia para transformar a cadeia da construção em algum ponto. Seja em insumo, seja em condomínio, seja no financiamento. Você falou de 2 coisas que eu gostaria de puxar aqui. A primeira é modelo de negócio. A Brain é uma empresa de inteligência estratégica. E a gente diz muito que a estratégia vence a tecnologia, porque a questão central não é se a tecnologia é a melhor, mas é se o teu modelo de negócio é melhor. É claro que você tem que ter uma boa solução tecnológica, mas às vezes essas 2 empresas atuando no mesmo ecossistema, não necessariamente a melhor tecnologia vai vencer. Né? É justamente qual é o melhor modelo de negócio. E a outra coisa que de alguma maneira lida com isso, que você falou que olham e acompanham essas empresas que chegam lá e que vocês vão mapeando, para ver se está maduro. Eu gosto bastante de arte e também de ciência. É comum no mundo, tanto das artes quanto das ciências, pessoas ao redor do mundo começarem a pesquisar coisas, desde de séculos atrás, né, a pesquisarem algumas coisas ao mesmo tempo. Então, de repente, não é só Galileu que está pensando se a Terra gira ao redor do Sol ou não, ou Copérnico. Tem um monte de pessoas pensando ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. Quando tem uma pessoa só que acha que descobriu a luz, o risco tende a ser grande. Mas quando você começa a ver aquela ideia surgindo em vários pontos, sendo discutida ou traduzida por diferentes possibilidades tecnológicas, vocês entendem, opa, parece que aqui tem muita gente olhando ao mesmo tempo. Vamos ver quais essas tecnologias e quais os modelos de negócios que podem dar certo? É muito importante isso que você fala, que a tecnologia, é muito comum que a tecnologia seja subestimada ou superestimada. Para mim a chave está no que você falou, é a relação entre a tecnologia e o modelo de negócio. O que acontece? A tecnologia às vezes é enxergada como um martelo mais rápido. Muita gente me pergunta, eu estou, sei lá, com problema de faturamento, nota fiscal, tem alguma startup que faça isso? Eu falo, não faça isso. Você
tem empresas muito bem estabelecidas com bons softwares que resolvem isso. O grande ponto é, quando você tem uma possibilidade tecnológica que ela muda alguma lógica muito básica, isso é o que a gente chama de disrupção. Quando você tem uma possibilidade tecnológica que ela muda alguma lógica muito básica no mercado. Eu vou te dar um exemplo de uma investida que a gente está para anunciar, que está no segmento de reforma e decoração. É uma dor muito forte para quem compra um apartamento, tem que contratar arquiteto, decorador, mármore, vai ter um trabalho. Sempre foi assim. E você, na questão física, você não tem tecnologia que muda. Você continua tendo que cortar um mármore ou fazer um móvel. Só que tem o seguinte, você para pensar, hoje a gente já tem uma tecnologia BIM, que já é usada em edificações, ela já barateou o suficiente para você conseguir criar esse mesmo modelo dentro de um apartamento. De uma forma que você consegue fazer todo esse sistema que é essa decoração, o mobiliário, o mármore, numa simulação 3D, e depois disparar isso em paralelo num modelo semelhante à cadeia automotiva. Aí está a transformação da tecnologia. Os fornecedores, cada um vai receber o modelo completo. Então, o importante não é, tem um software que faz modelagem 3D, não é isso, como você relaciona isso para mudar o modelo de negócio para ser de contratações pontuais para uma cadeia integrada. E aí você cria uma transformação. Junto com o fato de que você cria uma cadeia integrada, você está baixando os erros, você está baixando o custo, e aí sim você começou a criar a transformação. Então o ponto é sempre a relação, como que a tecnologia muda o modelo de negócio, criando possibilidades que antes não existiam. Você também não acha que uma das coisas que a gente brinca na Brain, que parece que agora nós vivemos o capitalismo que não gosta de lucro? Parece que boa parte das soluções tecnológicas é vender alguma coisa, é encontrar um serviço ou um produto que seja de graça. Vamos vender por R$ 29,90. Né? Eu falo, ainda mais no mercado de incorporação imobiliária, você não vai ter mercado. Você não está achando que isso aqui é Airbnb ou que isso aqui é Uber para você ter milhões de pessoas usando. Qual é a tua visão sobre isso? O equívoco de achar que eu vou ser o Nubank e que o que vai valer é o meu dado, ou a minha base de clientes, e não o meu serviço realmente. É legal esse assunto que você traz e ele mistura um pouco de uma mística que existe em volta do mercado de Venture Capital e de diferentes modelos de negócio. Né? Primeira coisa, se inventa uma série de nomes, mas você lembra quando a gente estudava lá no clássico EBITDA, custo fixo, custo variável, investimento abaixo do EBITDA? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que acontece na dinâmica do mercado de Venture Capital é o seguinte. Você tem uma empresa que está lá buscando desenvolver um novo modelo. Você tem uma operação básica, ela tem uma receita unitária para cada venda, você tem um custo para operar aquela venda, você tem uma margem no final. Numa empresa tradicional, essa margem ela vai ter que alimentar o investimento. Investimento em tecnologia, que você está colocando dinheiro na frente para desenvolver uma tecnologia melhor. Como, por exemplo, eu estava falando dessa startup, eles tiveram que desenvolver uma série de tecnologias que sai caro. Então, o grande ponto é, quando a gente vai analisar uma startup, a gente entra com investimento pesado e o pessoal fala, essa empresa está no negativo. Mas uma boa startup, ela está no negativo onde? Lá no final. Lá no final. Depois do investimento. Então, uma startup saudável é a startup onde o que a gente chama de unit economics, que na verdade é o bom e velho custo fixo variável, aquela coisa clássica, e que você entra com a tecnologia para quê? Com tecnologia, com crescimento, para ela crescer mais rápido do que os outros. E aí volta em outra lógica muito clássica do mercado, que é a TIR, a taxa interna de retorno. Todo mundo sabe, se você encurta o tempo que o projeto leva a dar resultado, melhora a TIR. Então a gente entra com investimento, mas a gente analisa muito essa questão da capacidade do unit economics básico da empresa parar em pé. Mesmo que seja, e aí entram outras questões. Às vezes o unit economics, nesse momento, ele pode não ser positivo, mas para mim é fundamental, quando eu analiso uma startup, onde você quer chegar e me mostra que se você chegar onde você está pretendendo, que esse unit economics vai ser positivo. E a vasta maioria das startups é assim. Você tem casos de dados? Tem. Você tem WhatsApp, Instagram.
nesse caso, são exceções no mercado de Venture Capital e num mercado que é hiper mais agressivo do que o brasileiro. E, curiosamente, no mercado de Construtec e PropTech, mesmo americano, a lógica tradicional é muito olhada. Então, essa é a mística do Venture Capital, mas a realidade é de olhar lá EBITDA, Unit Economics, investimento. Então, tem que falar para o pessoal que está querendo trazer uma tecnologia para revolucionar alguma coisa aqui no mercado imobiliário brasileiro, que o preço tradicional era 15 mil e ele acha que vai ganhar mercado porque vai vender a R$90, talvez não... O ponto é curioso isso que você fala, ele quer ganhar mercado a R$90. Uma coisa que a gente discute muito é o que a gente chama de TAM, Total Addressable Market. Ou seja, você vai baixar o preço para 90? Qual que é o tamanho, se tudo isso que você está falando é certo, que tamanho de mercado que você chega? Onde que você chega que vai valer mais a pena cobrar 90 do que 2 mil, 5 mil, 10 mil? Então essa é uma discussão muito importante, porque é um mercado de risco, a gente está investindo em coisa que pode não dar certo. Então a minha grande preocupação é, se der certo, onde você chega? Vai valer, porque eu quero a remuneração do capital, vai valer o risco que a gente correu? Então uma questão muito importante para decidir é verificar muito bem o tamanho total do mercado. Fundamental. Porque alguém pode acreditar que o mercado é de 10 ou 100 bi, e na prática, se esse mercado total atingível for de 1 bi e você tiver X%, você pode ter tido o sucesso de conseguir atrair as pessoas, mas o tamanho do mercado te limitou no final das contas. E aí tem outra grande vantagem, por que a gente gosta tanto do mercado de Construtec e PropTech? Não sei se você lembra, o Instagram no auge, quando foi vendido, Facebook, tinha um valor de aproximadamente $1 milhão. Empresa que atuava no mundo inteiro. No mundo inteiro. No Brasil, alguns unicórnios que têm atuação forte em 3 ou 4 capitais no segmento de PropTech tem um valor muito maior do que o Instagram já teve. E por quê? Porque o mercado imobiliário tem tickets muito significativos, é um mercado gigante. Então, por isso que a tecnologia, eu costumo sempre falar, é a maior classe de ativos do mundo. Qualquer eficiência que você consegue criar nesse mercado, você está criando eficiência sobre um mercado muito grande que gira muito dinheiro. Então, bem pensado o modelo de negócio, os Construtecs e PropTechs têm um mercado gigante. Eu queria encaminhar aqui para o final, para a gente falar de uma coisa muito bacana, que acabou de ser anunciada oficialmente aqui no GRI, que foi a construção de uma aliança global entre a Terracota e o GRI, né? Você pode explicar um pouquinho já para nós aí dessa aliança? Claro. Quando a gente fundou a Terracota, a gente conseguia visualizar claramente que o Brasil e a América Latina iam passar por um ciclo forte de adoção de tecnologia e mudança de modelo de negócio. Hoje parece óbvio para todo mundo que olha, mas a gente conseguia perceber isso 18, 19, era muito claro, por isso que a gente se posicionou. E criou essa competência de entender os movimentos, nosso próprio portfólio mostra, a gente consegue identificar cada ponto da cadeia que está sendo transformado e fazer nossos investimentos com base nisso. Agora um grande ponto, uma dinâmica interessante, global, no mercado de Construtec e PropTech, é que o próprio dinheiro de investimento, ele acaba vindo da própria cadeia da construção. Isso é muito curioso. É um mercado que tem uma dinâmica diferente do que outros mercados de investimento. E agora com esse assunto ganhando vazão, a gente quer acelerar a velocidade da Terracota. A gente quer fazer a mesma coisa que as nossas startups. A gente podia ir devagar, conquistando cada passo, mas a gente quer acelerar. Por isso a gente fez uma aliança com o GRI, essa força de relacionamento que eles têm com os principais players, não só do Brasil, mas mundo, Londres, Paris, Índia, Estados Unidos, da gente conectar isso que a gente vem desenvolvendo, dessa inteligência de entender e investir, conseguir conectar com uma cadeia de stakeholders muito maior globalmente, tanto para, número um, atrair capital para o Brasil e também para olhar para esses investimentos lá fora, porque é incrível, mas nós, no Brasil, temos uma capacidade de entendimento no mercado super complexo, uma capacidade de entendimento que pode ser replicada em outros países. Então, o nosso objetivo é aumentar a capacidade do setor de investimento em tecnologia e as conexões que o GRI desenvolve são absolutamente fundamentais para isso.
Muito bacana. Pessoal, acompanhe mais a Terracota acessando o site. Nós deixaremos aqui todos os contatos. Como eu falei, vou reforçar, é o principal birô de inteligência de startups ligadas ao mercado imobiliário e de construção do Brasil e que vão expandir muito mais ainda. Entre em contato com o Marcos, com o Bruno, são os dois sócios gestores. E não esqueçam de curtir este vídeo, passar para os seus amigos e seguir a Brain nas redes sociais.